Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Marcelo Filho. Eu trabalho como diretor de criação da Brígia. Eu sou líder da área de estratégia de planejamento. Eu quero então agradecer o convite, é muito legal ter uma iniciativa como essa. Né? Vocês estavam falando assim, né? Tudo construído assim, né? Mediante colaboração mesmo. Né? É um troço meio comovente assim, ver como as coisas acontecem, né? E se formam e funcionam assim. Desse jeito, isso é muito legal. Bom, eu queria começar contando uma historinha que eu li uma vez na coluna do Brian Gaspar sobre um fato que aconteceu numa escola de Nova York. Quinta série, a professora pediu para os alunos fazerem uma redação sobre coragem, valendo nota. E teriam assim uns 40 minutos para escrever, né, fazer uma dissertação sobre o tema coragem. E aí ela começou, né, e um guri, em 1 minuto, ele entregou a prova dele. Ele escreveu uma frase apenas e foi embora. E ele ganhou 10. O que estava escrito na prova dele é: isso é coragem. Então, assim, é um baita exercício, né, de metalinguagem. Uma coisa é tu falar sobre coragem e outra coisa é tu realmente ser corajoso e demonstrar isso. Por que eu estou falando disso? Porque essa palestra também acabou servindo como um exercício de metalinguagem para a gente. Né? Um de nós foi convidado para falar sobre colaboração e a primeira coisa que fez foi convidar o outro para ajudar a construir a palestra e fazer a palestra junto. É relevante quem foi convidado e quem aceitou, porque ambos têm mérito. Tanto a pessoa que convidou quanto a pessoa que aceitou. Podia ter dito: não, estou meio canado, não vai lá, resolve. Então, assim, e aí a gente fez da própria palestra um exercício de colaboração. A gente trabalha junto há pouco mais de 1 ano. O Buzz trabalha muito mais tempo na Brígia do que eu, ele conhece muito mais assim, o ambiente, né, as manhas, né, do sistema. Então a gente aproveitou essa palestra para conversar muito assim, né, sobre coisas do trabalho, do dia a dia, sobre o tema. Mas a gente foi muito longe, assim, né? A gente tem histórias muito diferentes, assim, né? O Buzz é luterano, eu me considero budista, tento ser, né? Então a gente foi muito fundo em questões metafísicas, assim, e o Buzz foi muito legal porque é muito curioso, assim, né? Então, perguntou bem aquela coisa do planejamento, assim, mas como é que é isso no dia? Como é que isso funciona? Mas o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? E aí a gente foi fundo, assim, uma série de questões importantes, assim, vida, morte, física, quem somos, onde viemos, para onde vamos, mas a gente achou que isso tudo era muito grande para uma palestra, assim, a gente acabou ficando em algumas questões, uma questão um pouco menos complicada e mais fácil de responder em 20 minutos, mas interessante mesmo assim. Porque Sense8 tem mais a ver com colaboração do que Matrix. Quem viu Matrix? Quem não viu Matrix? Tá, todo mundo viu Matrix. Uma ou duas pessoas não viu Matrix. Veja, Matrix é a história de um cara chamado Neo, ele é um hacker, e ele descobre que a realidade, na verdade, é uma grande simulação de computador e que os seres humanos são escravos dos computadores, etc. e tal. E no primeiro momento, a gente até discutiu bastante, parece que Matrix tem tudo a ver com colaboração, porque o Morpheus está procurando o Neo e preparando a chegada dele. A Trinity ajuda ele em vários momentos que ele não ia conseguir se virar sozinho. Mas é um tipo de colaboração que a gente entende que tem muito mais a ver com o modelo antigo, a cultura industrial, do que o que a gente entende que é colaboração hoje. Está todo mundo trabalhando para que o Neo seja o salvador, para que ele seja o herói da história toda. Então a curva do herói é dele, o aprendizado é dele. E se não fosse por ele, nada ia dar certo. É quase como a agência inteira, a gente trabalha em agência, né? A agência inteira trabalhando para que o diretor de criação tenha a ideia e salve tudo. E isso a gente entende que está mudando. Quem é que viu Sense8 já? Legal. Para quem não viu, Sense8 é uma história também dos irmãos Wachowski, que são os diretores
E ele conta a história de 8 pessoas que têm algum tipo de conexão, quando a gente descobre que conexão é essa, e que a partir dessa conexão, eles estão em lugares diferentes do mundo, e a partir dessa conexão eles conseguem se visitar e se falar meio que telepaticamente. E eles conseguem também agir no lugar das outras pessoas. Então eles começam a se encontrar, e ninguém tem uma missão pré-definida, ninguém tem um destino. Pelo menos na primeira temporada isso não aparece. E eles começam a se encontrar em situações onde um está tendo dificuldade, mas o outro sabe fazer tudo muito bem. Então, a Sam, lá de Seul, ela luta muito bem. E aí tem um outro cara que não sabe lutar e está numa situação de confronto físico ali, ela entra no lugar dele, quebra o pau e dá em todo mundo. Então para ela é muito fácil isso. Tem outro que é ator, tem outro que, enfim. E isso nos parece que tem muito mais a ver com colaboração e com cultura digital, mesmo que quase não apareça computador. E tem até uma hacker que em algum momento usa o computador, mas eles estão hiperconectados como a gente está hiperconectado a partir dos nossos celulares. Aí o nosso papo evoluiu, assim, né? Tá, vamos falar mais sobre séries, então. Eles traduzem muito, assim, né, os zeitgeist, o espírito do tempo, né? E a gente pensou um pouco em Breaking Bad, né, que é totalmente a história da colaboração, né, de dois personagens, um professor de química, que tem as bases de química, e um outro cara que tem as bases do tráfico, e eles se juntam para fabricar metanfetamina. A série inteira é a história de uma colaboração entre duas pessoas. Essa outra série, não sei se todo mundo aqui viu, Newsroom, ela é sobre a redação de um telejornal de TV a cabo. E a gente tem o âncora, que é aquele cara de gravata ali no meio, né? E aparentemente ele teria mais a ver com esse modelo Matrix, assim, né? De uma pessoa brilhando, uma pessoa aparecendo, etc. Só que, tu vendo a série, assim, tu entende que todo mundo sabe, inclusive ele, que ele só consegue estar lá na frente dando as notícias porque ele tem toda uma equipe, cada um com uma habilidade, um entende mais de economia, o outro entende de redes sociais, e eles estão sempre trocando, né? E é dessa troca intensa entre todos eles que surge o telejornal de cada dia, né? Claro que ele também tem as suas habilidades, ele tem o seu jeito de fazer as coisas, o protagonismo, mas assim, nasce muito uma colaboração muito intensa entre todos eles, então também foge um pouco desse formato. Uma outra série que apareceu na conversa foi Suits. Suits é uma série sobre advogados e eles são, pelo menos na aparência, mega conservadores, assim. Um terno, trabalham naqueles escritórios bem tradicionais, onde o estagiário de baia, o cara começa a virar agente, ele ganha um escritório, ele começa a crescer na carreira, ele ganha um escritório maior, com uma vista melhor, e assim por diante. Então, no primeiro momento parece que não tem nada a ver com colaboração, até porque os egos são enormes, e só que conforme a história vai desenrolando, a gente percebe que tem muito a ver com colaboração. Tanto que o bambambam da agência só contrata o guri porque ele tem uma habilidade que ele não tem. Então ele vê valor nessa relação de parceria. E vice-versa. E tem caras, por exemplo, advogados que não se bicam muito, só que eles vão buscar apoio um do outro porque, enfim, o outro tem uma especialidade que ele não tem, e assim por diante. Isso fez a gente começar a pensar sobre como os ambientes de trabalho influem ou não na colaboração, porque aqui, apesar de serem salas separadas, as pessoas se visitam muito e acabam colaborando muito mais do que em outros ambientes que parecem ser feitos para a colaboração. Acaba botando fone e a gente até está em andares diferentes e acaba se falando mais do que as pessoas, às vezes, na minha frente ali ou na mesa do lado. Então, a gente tem um cliente lá na agência, que é a Bortolini, que faz móveis corporativos, e por causa desse cliente a gente está pesquisando muito sobre ambientes de trabalho, escritórios. E tem se pesquisado muito sobre a influência desses ambientes abertos na produtividade e está se descobrindo que não é tão bom assim, porque na verdade a gente fica exposto a muito barulho, a gente divide o mesmo ar o tempo inteiro, não é legal, e tem uma parte do nosso cérebro mais primitiva que sempre se sente em perigo, em ameaça constante, porque sempre pode vir um predador pelas costas, então um atendimento, alguém do planejamento pode chegar ali. Antigamente eram dentes de sabre, né? De pequenas cavernas, assim. Os atendimentos são os maiores predadores. E também eles estão discutindo, tem uma referência legal que é Steel Case, e eles estão discutindo junto com a Susan Cain, que tem aquele TED Talk sobre o poder do introvertido, da Tom Livre sobre isso também.
onde ela começa a discutir as diferentes personalidades e como é que essas pessoas diferentes podem trabalhar melhor. Então, introvertidos são aquelas pessoas não necessariamente tímidas, mas que gastam energia quando estão junto com outras pessoas. E elas precisam ficar sozinhas para se recarregar, ao contrário dos extrovertidos que precisam estar com pessoas para carregarem as energias. Então, como é que uma pessoa introvertida vai ser produtiva se ela está o dia inteiro perdendo energia e não consegue se recuperar? Então, eles estão criando salinhas onde uma pessoa mais introvertida ou então um extrovertido no momento de concentração podem ir trabalhar. Então, são quase que meio que parecem com casinhas, assim, né? Que o cara pode se isolar. Mini apartamento. E os resultados têm sido bem legais, assim, estão descobrindo várias coisas interessantes. É porque durante o dia, a mesma pessoa ela pode ter diferentes papéis, né? Então, tal momento eu preciso estar num lugar que eu troco com todo mundo. Tal momento, não, eu preciso focar, eu preciso estar mais. E até uma salinha dessas é legal com uma colaboração, mas que nem a gente monta na palestra. A gente acabou indo para uma sala e conversou por horas e horas para chegar em 20 minutos de conversa. Então, nem sempre o mesão é a melhor solução. Bom, depois de a gente passar por esses assuntos, a gente, o que é colaboração? Né? Enfim, como é que a gente vai responder essa pergunta? Como é que a gente traz uma visão sobre isso? Porque eu tenho pouco tempo, porque se eu for chamar um filho, eu tenho que olhar a agenda dele, ele vai ter ideias diferentes das que eu estava já tendo, então... Discordar um outro, discutir, eu já sei mais ou menos como o meu chefe pensa, daí uma diferente, agora vai complicar tudo, sabe? Então, a tendência é a gente achar que sozinho é mais rápido, mais fácil e mais eficiente. E aí a gente chega no grande inimigo da colaboração, que é o ego. E ninguém entendeu melhor o ego do que um sujeito chamado Buda. Na verdade, o nome dele não era Buda, o nome dele era Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Ele nasceu há mais ou menos 2.500 anos na Índia. E ele, de certa forma, era um tipo de cientista. Assim, ele fez um grande mergulho interno e, por tentativa e erro, ele foi experimentando coisas sobre a realidade, sobre o ego, sobre como as coisas se constituem, e ele foi chegando a conclusões. O Buda, diferentemente de outras religiões, a revelação dele não é uma revelação divina. Não chegou o anjo e disse, olha só, vou te dar uma barbada, é assim, ó. Não, ele sentou lá e ele descobriu. Então, o budismo, se a gente for considerar uma religião, eu considero mais um método de libertação. Mas se a gente for considerar uma religião, ela é uma religião que não se baseia em uma revelação divina. Ela, inclusive, o conceito de Deus para ela não tem muito a ver. Assim. E nesse mergulho, nesse grande estudo que o Buda fez, e que acabou levando ele a se tornar o Buda, Buda significa desperto, ele entendeu que a realidade tinha três grandes marcos, assim, três características muito essenciais, que são Anicca, Dukkha e Anatta. E elas se interrelacionam. Tá? O que é Anicca? Anicca é impermanência. Tudo muda o tempo todo. Tudo é um fluxo. As coisas não se mantêm iguais nunca. Nada se mantém do mesmo jeito. Por que isso acontece? Porque todas as coisas são compostas, todos os fenômenos, todas as manifestações são feitas de uma soma de outras coisas. Então, sei lá, essa cadeira aqui, ela é a soma de várias peças. Eu posso tirar esse pedaço dela aqui para continuar sendo uma cadeira. Eu posso tirar, sei lá, esse outro braço para continuar sendo uma cadeira. Só que se eu for continuando nesse processo, vai chegar uma hora que não vai ter mais cadeira. Não existe uma entidade que seja intrinsecamente uma cadeira. Não existe nada que seja intrinsecamente a coisa em si. Todas as coisas são somas de outras coisas. E elas estão reunidas por algum tempo. Essa cadeira ela deve ter sido fabricada, sei lá, 5 anos. Antes disso ela não tinha essa forma de cadeira e ela não vai durar para sempre também. Vai chegar um momento que ela vai se desconjuntar toda. E porque as coisas se desconjuntam, que existe Dukkha, a insatisfatoriedade. O contrário do caralho. Dukkha é essa sensação que a gente tem de que as coisas são insatisfatórias o tempo todo. Muitas vezes a gente não percebe, quando tu está com, sei lá, com o ar-condicionado ligado e tu nem percebe que tem aquele barulhinho no fundo, né? Mas se tu desliga ele, tu ouve o silêncio, tem um silêncio ali.
Então essa insatisfatoriedade ela permeia toda a existência. Isso também foi uma coisa que ele percebeu. E ela se deve a isso. As coisas estão sempre mudando. Vamos dizer o seguinte, eu quero comprar um laptop. Eu quero muito comprar um laptop, eu preciso, minha vida não vai ser legal se eu não tiver um laptop. Eu sofro por causa disso. No momento que eu consigo comprar um laptop, eu continuo sofrendo. Primeiro que no dia seguinte podem lançar um laptop mais legal, diferente, mais colorido, e eu vou achar, esse laptop não é tão legal assim. Ou mesmo que eu ame, morra de paixão por esse laptop, a partir do momento que eu tenho ele, eu começo a ter medo de perdê-lo. E eu certamente vou perder, vai chegar um momento que vai ser roubado, vai estragar, ele vai se desconjuntar. Então essa é a outra característica. E a terceira característica é chamada nada, que é não eu. E aí eu volto àquilo que eu falei antes sobre a impermanência. As coisas todas são somas de coisas. Né? Então, assim, nada tem uma existência intrínseca, nem mesmo do eu. O que a gente chama de eu, na verdade, essa sensação que eu sou uma célula, que é uma pessoinha por trás dos meus olhos, que é sempre a mesma, que não vai mudar nunca. Eu tenho uma alma que vai, depois que eu morrer, vai continuar por aí, não sei o quê. Essa ideia, ela é uma ilusão de ótica. Foi o que o Buda entendeu. E ela, por causa dela, ele sofre muito. Imaginem duas coisas diferentes, tá? Ilusão de ótica é tipo um óculos 3D. Aquele óculos que eles, uma lente de uma cor do lado e de outra cor do outro. E olhando as duas coisas ao mesmo tempo, a gente tem a ilusão justamente de tridimensionalidade. A tridimensionalidade, na verdade, não existe, né? Não tem um tentáculo saindo da tela, de verdade. A gente tem a impressão que sim. Imaginem duas coisas diferentes. Uma é a nossa memória. Tudo que já aconteceu com a gente, todas as experiências que a gente já teve, os nossos pensamentos, tudo que, de certa forma, define a nossa passagem pela vida, os rastros que a gente deixa por aí. Imaginem todas essas coisas. Isso é uma coisa. Agora tem outra coisa que é o seguinte, o momento presente, que é o único momento que existe, que é a nossa percepção dele, clara, luminosa. Só existe essa percepção não tem nada a ver com essas lembranças, etc. Essa percepção ela acontece a cada momento e ela se renova a cada momento. Quando a gente junta uma coisa com a outra, a gente tem uma ilusão que é o ego. Então, o ego, na verdade, ele é o grande inimigo da colaboração. A gente está sempre tentando defender, isso é meu, isso é a minha vida, isso é o meu ponto de vista, isso é assim que eu acho que é assim. Gera um medo e a gente está sempre tentando defender isso. Uma forma de defender isso é não se abrir para a outra coisa. Por isso que o Nilo se dá conta lá no meio que é ele que não existe, na verdade. O dele não. A colher se dobra porque ele não é. E aí a gente chega num ponto que estão interconectadas. Tem um exercício muito legal que um monge vietnamita faz. Ele pega uma folha de papel e diz assim: você enxerga a nuvem segurando uma folha de papel. E aí ele diz, para ter essa folha de papel, precisou ter pasta de celulose. Essa pasta de celulose ela veio de uma árvore. Essa árvore, para ela crescer, ela veio do solo, ela precisou de água. Essa água veio da chuva. Essa chuva veio de uma nuvem. Então todas as coisas que existem estão interconectadas umas com as outras. Não existe nada que seja estanque e separado e que não mude nunca. Todas as coisas estão sempre interconectadas e em constante mudança. A internet é uma boa representação, uma boa tangibilização dessa realidade. A gente percebe a internet no primeiro momento como sites, aplicativos, enfim, coisas separadas. Só que a gente sabe que não, a gente sabe que por trás disso tudo existem redes e servidores, e cabos e fibras óticas que conectam todas essas coisas. E por a gente saber que está interconectado e que o Japão está a um pique de distância, essa coisa toda, a gente acaba fazendo mais uso dessa conexão do que na vida offline. Então, a gente já sabe como isso funciona, a gente só não se deu conta que tudo, na verdade, é assim. Bom, e aí a gente chega numa conclusão, né? O que é colaboração, então? É criar conexões? Não, é ativar conexões que já existem. É a gente conseguir enxergar as coisas como elas realmente são.
E aí, voltando ao Buda, foi o que ele conseguiu fazer. Nós já estamos, nós sempre estivemos e nós sempre estaremos conectados. E o evangelho dessa mensagem é que, ao mesmo tempo que a inércia tende a manter parado o que já está parado, depois que o movimento começa a se movimentar, ele quer continuar se movimentando, então é difícil parar uma pedra que vem rolando. E a colaboração é assim também. No momento que a gente começa a colaborar e começa a perceber que as coisas fluem melhor, é difícil a gente mesmo ou alguém de fora vir parar esse processo. No momento que a gente percebe essas conexões acontecendo e começa a fazer uso delas, só tende a acelerar. As conexões estão aí, a gente só precisa iluminar elas, enxergar elas como elas realmente são. Obrigado.